Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20 também. Mateus 20, 20 em diante. Diz assim a Escritura Sagrada: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração. Ó Pai amado, diante da Tua presença, nos alegramos, Deus, com tudo que nós já podemos Te oferecer nesta noite. Os nossos louvores, as nossas orações, os dízimos, as ofertas, vermos as crianças participando do culto. Ó Deus, que alegria, que o Senhor receba a nossa adoração, os nossos louvores, como uma oferta agradável a Ti, Senhor. E nesse instante em que vamos meditar na Tua lei, Te rogamos a iluminação, a orientação e a sabedoria do Espírito Santo, a fim de que todos nós saiamos daqui melhores do que entramos, edificados pelo Senhor e Te amando cada vez mais para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que esse dia a cabeça de muitas pessoas ainda está focada no Dia das Mães, né? O comércio gira em torno disso e as ruas ficam mais agitadas. Não sei se você percebeu hoje, né? Se você mora próximo às avenidas, né, principais, gente andando apressada, com cestas, né, de café da manhã, ou levando alguma coisa para contribuir com o almoço, e as pessoas saindo arrumadas, aquela agitação, como dizem os comerciantes, é o Natal do primeiro semestre, né? Movimenta bastante a economia, até restaurante ruim fica lotado no dia de hoje, com fila de espera ainda mais, né? Então, tem um mesmo aqui em Rio Doce que, meu amigo, só a misericórdia de Deus, é aquele feijão água e sal, né? Mas no Dia das Mães tem fila para entrar, o negócio fica chique, viu? Então é assim, acontece, né? As pessoas ficam mais agitadas, voltadas para isso. Tudo porque nós entendemos a importância das mães, valorizamos as mães. De fato, não tem como ser contra o Dia das Mães, né? É um negócio até esquisito, né? Você pode ser contra o movimento comercial que se faz em torno disso, né? E aquela ideia de que você tem que dar um presente, né? De que tem que gastar, que se torna importante de acordo com o valor, né? E todo ano o pessoal das câmaras lojistas fazem a expectativa de quanto cada filho vai gastar, né? A expectativa agora é que quem recebe mais de 10 salários mínimos
vai gastar até R$ 400, e quem recebe até 2 vai gastar até R$ 90. E o comércio vai fazendo toda essa projeção, e os comerciais de televisão, né, começam a girar em torno disso. Alguns até se aproveitam para entrar com movimento LGBT, né? Não sei se vocês viram o comercial da Natura, mas colocou lá: eu agradeço a minha mãe, uma mulher falando, né, que nunca me obrigou a brincar de boneca, que nunca quis que eu me maquiasse, e hoje eu sou quem sou, né, uma lésbica, por conta da minha mãe. Então, se aproveita para tudo. Vira uma data comercial, se aproveita ideologicamente, e a coisa vai tomando proporções assim avassaladoras, né? A gente, como cristão, entende, né, como eu falei no início do culto, que o valor que nós damos às mães é o valor de todos os dias, do amor devotado, da preocupação, do carinho, do respeito e, acima de tudo, da obediência aos princípios, aos valores que nos foram ensinados de acordo com a palavra de Deus. É claro também que se cria muito aquela expectativa da mãe perfeita, né? E a gente vê nas postagens e nas poesias, né, aquela história toda de mãe, o bem maior, o tesouro na terra, tal, né, quase que colocando a mãe lá naquele pedestal magnífico. E nós não deixamos de entender a importância das mães, ao mesmo tempo que nós precisamos entender que as mães também são seres humanos, e que também são falhas, e que também são pecadoras, né, que necessitam também de um Salvador, né, da misericórdia de Deus, e que estão sujeitas a falhas, inclusive nas coisas que nos ensinaram. Elas podem corrigir depois de um tempo alguma coisa que nos ensinaram quando eram pequenas. Então, na verdade, a gente precisa entender a ideia poética, né, que se envolve aí, que envolve nesta data, mas termos ao mesmo tempo os pés no chão, para que nós saibamos que não há ninguém perfeito a não ser o nosso Senhor, que foi tentado em todas as coisas e não pecou. O restante, todos nós, pais, mães, filhos, somos falhos, fracos. E eu queria nesta noite mostrar para vocês nesse texto uma mãe que, como toda mãe, queria o melhor para os seus filhos, mas que não tinha noção daquilo que estava pedindo e da importância do que estava pedindo. Ela queria que os seus filhos, ela era mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, né, os irmãos, e ela queria, como vocês puderam ver no texto, elas queriam que os seus filhos tomassem um lugar de autoridade quando de fato Jesus viesse instaurar o seu reino. Ela, como uma judia, assim como todo o povo de Israel, tinha uma grande expectativa na instauração do reino do Messias. Porém, essas expectativas estavam colocadas sobre um reino terreno, um reinado, vamos dizer assim, geográfico. Quando de fato Israel saísse da exploração, né, colonizadora, né, de Roma, né, e se libertasse daquele cativeiro em terra própria, né, onde eles precisavam pagar altíssimos impostos, né, receberam logicamente os benefícios de Roma. Roma foi um reino razoavelmente bom, fez grandes estradas, de alguma forma ajudou a unificar os povos naquele período, né? De alguma forma isso teve algumas vantagens, mas Roma cria que só existia um senhor, Quírios, e que esse senhor era César. Já os judeus, os cristãos em especial, né, acreditavam num senhor. Esse senhor era Jesus, o qual é senhor sobre tudo e sobre todos. E o seu reinado não tem fim. O problema de Israel é que a expectativa do povo era num rei que tomasse o poder de Roma e restabelecesse Israel como uma nação independente. E assim eles pudessem negociar tranquilamente, sem precisar pagar impostos a Roma. E assim eles pudessem expulsar quem eles não gostavam da terra, entre outras coisas que um país livre tem. Bem,
Jesus nunca prometeu isso para eles. E, na verdade, nem mesmo a Escritura do Antigo Testamento havia prometido isto. Mas havia prometido um reino espiritual e que se instauraria em Israel, mas que alcançaria todas as nações da terra. Essa foi a promessa dada por Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não apenas Israel. Israel seria o começo da bênção. Israel seria o começo do cumprimento do reinado do Messias, que se estenderia a todas as nações, povos, tribos e línguas. Mas ela, a mãe de Tiago e João, com a mesma expectativa dos outros judeus, acreditavam num reino terreno, talvez num novo Davi, que pudesse desembanhar a espada e assim expulsar de vez os romanos e tornar Israel livre. Mais ou menos aquela ideia que acontecia no Antigo Testamento, em especial no período dos juízes. Os irmãos devem lembrar, né? Israel estava ali, vivendo em tranquilidade e paz, esquecia de Deus e começava a se envolver com o pecado, inclusive de outros povos. Então Deus levantava um povo, muitas vezes os filisteus, né, foram levantados, ia lá, destruía Israel, deixava o povo cativo, às vezes por 30, 40 anos. E aí Israel clamava ao Senhor e Deus levantava um juiz. Nós vimos isso com vários deles. Jefté, Gideão, Sansão, inclusive uma juíza, né? Para mostrar o quanto o povo estava distante de Deus e o quanto o povo estava inadimplente quanto ao serviço de Deus. Por fim, ou enfim, o que acontecia era exatamente isso no livro dos Juízes, e essa era a mentalidade que estava na cabeça do povo no período de Jesus. Nós estamos agora vivendo debaixo do poderio de Roma, então Deus vai levantar um homem como levantou Gideão, como levantou Jefté, ou como levantou o grande rei Davi, que vai nos libertar deste cativeiro. E quando isso acontecer, esse era o desejo desta mãe, eu quero que os meus filhos estejam assentados num lugar de honra. Observe o pedido dela. Ela adora ao Senhor, diz o texto no verso 20. Ele pergunta o que ela quer e ela diz: manda que no teu reino, ela sabia da autoridade de Jesus, né? Estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse era o pedido dela. Parece um pedido simples, né? Se alguém que é leigo passar aqui por esse texto, vai dizer assim: bichinha, não pediu nada demais, pediu só para deixar uma cadeirinha reservada lá do lado do rei, né? Mas não é isso. Sentar-se à direita do rei é ter autoridade. Autoridade para julgar, autoridade para legislar, autoridade para executar. Os 3 poderes ali em um só. Governando tudo o que existia. Então o que ela estava pedindo era, na verdade, dar um cargo comissionado aí, né? Agora um cargo bom, lá em cima. Comissiona eles, coloca uma à direita, outra à esquerda. Esse é o meu pedido. O que na verdade ela estava pedindo era que Jesus contemplasse por antecedência, né, de alguma forma, os seus 2 filhos para uma situação de felicidade, de autoridade, de honra. E esse é um pedido de certa forma lícito. Quem é que não deseja que o seu filho se torne um grande médico, um grande engenheiro, um grande musicista, ou seja lá o que for que se possa pensar na sociedade ocidental, né? Um grande professor, um grande mestre, enfim. O desejo de uma mãe é que o filho se torne um grande homem, quem sabe um grande militar, seja lá o que for. Ela não está pedindo nada que desabone a sua honra. Ela não está pedindo nada que seja ruim. Pelo contrário, ela está pedindo algo bom.
porém, sem compreender a magnitude do seu pedido, ela é exortada por Jesus a compreender a profundidade daquilo que ela estava desejando. Então Jesus responde, e observe o texto no verso 22, que ele começa com uma conjunção adversativa, né? Mas, aqui o próprio autor do texto, o evangelista Mateus, já mostra que a resposta de Jesus para aquela mulher contraria, né, o que ela estava desejando. Então, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Em outras palavras, mulher, tu não tens noção do teu pedido, da magnitude, da grandeza, da profundidade do que estás pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Porque receber um lugar de honra deveria ser para quem estivesse com o Senhor em todos os momentos. Jesus então diz assim: vocês estão dispostos a pagar o preço? Você está disposta a ver seus filhos pagar o preço para receber esse pedido, para receber essa honra? O preço, eu já digo, vocês não têm capacidade de pagar. É o cálice que eu vou beber. Como diria R.C. Sproul no seu livreto para crianças, né, a taça do veneno. Jesus ia beber a taça do veneno da ira de Deus. O cálice amargo da ira de Deus contra os pecadores. Esta era a única forma de Cristo alcançar o lugar de honra. E para que os discípulos pudessem alcançar também um lugar de honra, deveriam estar com eles, recebendo as demandas que ele receberia, passando pelas lutas que ele passaria. Ou seja, carregando a própria cruz, renunciando ao mundo, negando-se a si mesmo e suportando até na própria vida e no próprio corpo as dores de ser um seguidor de Cristo. É nesse sentido que Paulo diz: ninguém me moleste na defesa do seu ministério, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Se assim não fosse, irmãos, a tradição não nos contaria que todos os apóstolos de Jesus, exceto João, foram martirizados. João morreu de morte natural na ilha de Patmos, mas todos os outros apóstolos foram martirizados, segundo a tradição, cada um de uma forma diferente. Vocês estão dispostos a isso? Mãe, você está disposta a ver o seu filho pagar o preço pela causa de Cristo? Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Podemos. Então Jesus lhes disse: bebereis o meu cálice. Se vocês estão dispostos, vocês vão beber o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É claro que quando os discípulos dizem que vão beber do cálice, né? E quando Jesus diz que eles vão beber, não é no mesmo sentido que Jesus bebe. Porque o cálice que Jesus bebe é o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados, que só Ele poderia beber. Só Ele era capaz de remir os nossos pecados. Ele tomou sobre si, diz a Escritura, as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Foi Ele, portanto, que se colocou na frente da igreja para receber o peso da ira de Deus, o peso da justiça de Deus. Foi Ele quem recebeu. Mas todos aqueles
que querem caminhar com Jesus, precisam ter a disposição que Jesus coloca aqui, como um prenúncio do que deveria acontecer com todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, quer sejam os apóstolos, ou eu e você, 2000 anos depois, devemos ter a disposição de pagar o preço por sermos filhos de Deus, para andarmos com Jesus. A Bíblia diz que nós vamos julgar as nações, que de fato os crentes serão reino e sacerdote para Deus, que nós nos assentaremos em tronos para julgar as nações. Isso é uma honra que nos é concedida. Mas a todo aquele e somente aquele que estiver disposto a pagar o preço de caminhar e entrar pela porta estreita. Porque o caminho que conduz à perdição é largo, mas o caminho que conduz à salvação é estreito. E são poucos que estão dispostos a entrar por ele. Tanto que na parábola do semeador, os irmãos bem lembram, não é toda a semente que dá fruto. Algumas sementes são levadas por Satanás, outras são entre as pedras, outras não enraizam, outras entre os espinhos, e algumas germinam, né? E de fato se tornam grandes árvores e dão fruto. O que significa, irmãos, que na verdade a semente é lançada sobre toda a terra, mas ela vai germinar apenas em alguns corações. Apenas alguns corações são solos preparados para receber a mensagem do Evangelho. Embora o Evangelho deva ser pregado a toda criatura. Mas todo aquele que recebe a palavra de Deus deve recebê-la com a consciência de que não foi chamada à conversão para viver num mundo sem aflições, sem lutas e sem dificuldades. O discipulado, seguir a Jesus, o andar com Ele, requer de nós renúncia, requer de nós morte, o morrer do velho homem, o renunciar às coisas desse mundo, o pagar o preço. E não é pagar o preço da salvação, é pagar o preço do discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Ele mesmo disse que nós poderíamos e seríamos, na verdade, rejeitados, desprezados, humilhados, e que muitas vezes até mentindo os homens diriam mal contra nós e intentariam ciladas contra nós. Quando nós vemos Jesus orientando os discípulos lá na missão dos 70, ele deixa muito claro, ora, vão colocar vocês como ovelhas em terras de lobos. Vocês serão açoitados, vocês serão humilhados, vocês serão encarcerados. Mas não se preocupem, quando vocês forem colocados diante de um tribunal para apresentarem sua defesa, o Espírito Santo falará por vós, encherá a boca de vocês e vocês serão justificados diante de Deus. Há promessas, irmãos, maravilhosas para nós, mas há um desafio enorme. Vivermos a cada dia o evangelho radical. Contra tudo o que é politicamente correto, contra tudo o que este mundo tenta colocar como verdade e na verdade é mentira, contra tudo aquilo que parece bem, mas é mal. Nós somos todos os dias postos à prova. Assim como os nossos irmãos no início foram feitos como espetáculos para este mundo, como diz a carta aos Hebreus, né? E de fato a história comprova que os cristãos eram colocados nas arenas e serviam ali para divertir as pessoas. Nós somos chamados por Deus para permanecermos fiéis até o fim, ainda que isso custe a nossa vida. Custou a vida do nosso Senhor?
E a Escritura deixa muito claro: o servo não é maior do que o seu senhor. Portanto, se nós somos chamados para viver com Cristo em glória, nós também devemos receber o chamado de padecer com Cristo. E às vezes o padecer com Cristo, irmãos, para muitos dos nossos irmãos, é padecer todos os dias. Não é uma crise pontual que nós podemos ter aqui no Brasil, como um colega de trabalho ou da escola que rejeita o Evangelho ou que quer nos prejudicar por causa de Cristo. Mas há irmãos nossos que só o fato de respirar já causa ira nos ímpios. Só o fato de existirem já causa ira e ódio nos ímpios. Esses irmãos vivem por anos, e alguns até por milênios, duras perseguições pelo nome e pela causa de Cristo e por amor a Cristo. Às vezes são irmãos secretos no Irã, no Iraque, igrejas que se reúnem escondidas na China, irmãos que padecem em muitos países, como na Coreia do Norte, que precisam exercer a sua fé individual em seus corações. Muitos desses irmãos nem têm as Escrituras nas suas próprias línguas. Muitos desses irmãos não podem ser pegos orando e nem podem professar sua fé. Meus irmãos, o viver com Cristo é saber que no mundo teremos aflições, mas é também ter a consciência de que Ele nos anima dizendo: eu venci o mundo. Mãe, o que é que você deseja para o seu filho? Aqui eu faço uma aplicação específica para todas as mães. Algumas mães equivocadamente priorizam a educação escolar, né, dos seus filhos. Quando elas olham para eles, elas vislumbram profissionais. Geralmente porque querem que esses filhos tenham independência financeira, sejam homens ou mulheres, né? E não há mal nenhum em querer isso, desde que você não esqueça a prioridade maior. É que seu filho e sua filha sejam discípulos verdadeiros de Cristo Jesus, soldados do exército de Deus. Eles não precisam necessariamente abrir mão da vida profissional, mas se for necessário, estarão dispostos a isso, porque aprenderam o princípio do discipulado. Ela queria, certamente a mãe de Tiago e João, né, os filhos de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, queria muito que seus filhos tivessem estabilidade financeira, tivesse honra, e ela pudesse descansar em paz os seus dias, sabendo que os seus filhos estavam encaminhados. Todos os pais pensam isso. Quando a gente é pai, a gente pede a Deus assim: Senhor, deixa eu morrer, pelo menos sabendo que meu filho está bem, né? Independente, que ele consegue caminhar com as próprias pernas. Isso é o desejo de todos os pais. Ninguém, é até triste, né, quando acontece de pais morrerem cedo quando seus filhos são ainda crianças, não tendo o privilégio de vê-los crescer, se tornarem homens e mulheres. O que nós mais pedimos a Deus é: Senhor, deixa eu ver meu filho crescer, se tornar um homem, uma mulher independente, que caminhe com as próprias pernas. Mas ainda que esse desejo seja lícito, nós precisamos entender que não é a nossa presença que faz a diferença na vida dos nossos filhos. Acima de tudo é a presença de Deus na vida deles. Então, mães, o que vocês devem pedir ao Senhor neste dia, quando vocês colocarem os joelhos no chão, sejam pelos filhos pequenos, ou por aqueles que já são grandes, ou mesmo aquelas que são mãe 2 vezes, né, as avós, roguem a Deus que dê a você a graça
de verem seus filhos, independentemente da profissão que eles terão no futuro, fiéis a Deus, fiéis à causa do Evangelho, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Que eles sejam grandes servos de Deus, onde quer que estejam. Consagre-os a Deus, dizendo: Senhor, faz deles o que tu quiseres. Não importa se eles terão nível superior, nível técnico ou apenas o ensino médio. O que importa é que eles te amem e te sirvam acima de tudo. Esse deve ser o desejo mais profundo do coração de toda mãe e de todo pai. Jesus então chama a atenção, observe, porque quando essa conversa toda aconteceu, os outros discípulos ficaram irados, porque tinham o mesmo pensamento. E acharam aí que a mãe, de Tiago e João tentou entrar na frente aí para pedir esse cargo comissionado. Jesus então chamou todos eles e abriu o jogo. Jesus disse assim: vocês sabem que os governadores dos povos dominam os povos. Os maiorais fazem a mesma coisa, exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. O que é que eles queriam, irmãos, com esse pedido, Tanto a mãe quanto os próprios Tiago e Zebedeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e os outros discípulos todos, eles queriam cargo de autoridade, eles queriam poder governar, poder dominar. Irmãos, não é diferente 2000 anos depois. Os homens querem governar, querem dominar. Às vezes nos impressiona como homens já velhos talvez deveriam aproveitar para curtir um pouco mais a velhice, Tendo, quem sabe, aí alguns deles aposentadorias gordas, com plano de saúde vitalício e tantos outros benefícios. Me refiro aos políticos mesmo. Às vezes você vê lá o cara quase morrendo, ele não consegue nem falar direito, mas é candidato mais uma vez ao 19º mandato. Ah, danado, o que é que você tanto gosta? É do poder, é de querer controlar, de querer continuar exercendo autoridade. Os homens gostam disso. Por isso que algumas pessoas dizem assim, dê isso, mas não dê poder, E alguns até consideram aí, entre esses pecados aí, um dos pecados capitais. Bem, Jesus disse: no meu reino, quem quiser ser o maior é o que serve. Veja aí a contracultura do reino de Deus, E quem quiser ser o primeiro, seja o servo. E aqui Jesus encerra a conversa com os discípulos usando o seu próprio exemplo. Vamos ler todos juntos, irmãos, o verso 28, vamos lá? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus encerra dizendo o seguinte: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias, eu abri mão do meu senhorio para ser servo, e para ser servo sofredor. Se nenhum pai ou mãe tem prazer em ver seu filho sofrendo, se tem uma coisa que comove o nosso coração, é quando a gente vê um filho sofrendo. Pense num negócio, às vezes o filho está até errado, mas quando a gente vê ele sofrendo, parece que dói no coração. E o nosso interesse é tentar resolver o problema ali, para ele parar de sofrer, porque dói no nosso. É até uma fraqueza nossa como pais, pelo menos minha, não sei se vocês sentem isso também. Às vezes a gente sabe que aquele sofrimento ali é bom para a criança,
mas dói no coração ter que vê-la sofrer. Meus irmãos, Deus que é perfeito, Pai amoroso, cheio de graça, de bondade, abriu mão dessa prerrogativa da felicidade do seu Filho amado e o enviou para sofrer. Deixem Bianca, tá, irmãos? Ela é a criança, vocês são os adultos. Orem para mim. Até vê-los sofrer. Você acha que o pai teve prazer no sofrimento do filho? Você acha que Deus, Pai, é masoquista? Você acha que não causou dor enorme e sofrimento enorme ver o seu filho carregando sobre si os pecados que não era dele, mas era nosso? Sendo seu filho inocente, ele abriu mão por um instante da comunhão eterna que tinha com o filho, para que por meio do sofrimento do filho, outros filhos pudessem ser alcançados. Meus irmãos, que Pai amoroso é o nosso Deus, cheio de graça e de misericórdia. Olhou para a nossa miséria e sacrificou o seu único filho, o seu amado, o seu prazer. Você lembra que Deus disse isso apresentando no batismo de Jesus? Essa foi a expressão que Deus Pai usou. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Todo o prazer do Pai estava no Filho. Toda a alegria do Pai estava no Filho. E o Pai abriu mão desta alegria, deste prazer, para que por um momento se separasse desse filho e não apenas se distanciasse dele, mas o fizesse receber toda a ira, fazendo com que Jesus enfermasse, tomando o cálice do veneno, a taça amarga, para que por meio desta morte, deste sacrifício, nós pudéssemos receber vida e graça. Mas o pai não teve prazer no sofrimento do filho, o pai teve satisfação. E a satisfação de Deus é pelo fato de Cristo ter cumprido obedientemente toda a lei e cumprido a missão de morrer pelos nossos pecados. Assim Cristo satisfez a justiça de Deus. E por meio dessa justiça, o fruto do penoso trabalho da alma do servo sofredor está aqui, somos nós. Eu e você. Bendito seja o nome de Jesus, que foi até o final, irmãos, para nos servir e dar a sua vida para nos resgatar. É por isso que quando ele está na cruz, uma das últimas frases que ele diz é: está consumado. O preço está pago. O resgate está completo. Não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais peso de culpa sobre nós. Todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que entregar-se a Ele, todo aquele que é arrependido, reconhecer o sacrifício operado na cruz do Calvário, será salvo. A única coisa que nós precisamos é crer para a nossa salvação. Jesus então usa o seu exemplo para dizer: se eu que sou Deus, se eu que sou o Senhor, abrir mão do meu senhorio para servir, entendam vocês, meus discípulos, a vida de vocês só terá sentido se vocês servirem a Deus e uns aos outros. Mães, orem para que os seus filhos sejam servos de Deus, para que a vida deles seja oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mães, roguem para que os seus filhos não se conformem com este mundo,
Pelo contrário, sejam transformados pela renovação da mente deles, para que eles experimentem aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Que esse seja o seu desejo, que esse seja o seu intento todos os dias. Que as outras coisas, não esqueça, serão acrescentadas. Mas priorize fazer com que seu filho seja um servo que busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a maior de todas as bênçãos. A saúde é importante, a educação é importante, a independência financeira é importante, mas nada é mais importante do que ter os filhos aos pés do Salvador. Me entristece como a cultura deste mundo e o secularismo tem invadido a mente de muitos cristãos. De tal forma que você pergunta para um pai como vai seu filho, ele diz: meu filho está ótimo, ele está fazendo doutorado, ele está ganhando tanto e ele passou em tal concurso público. Para o mundo isso é o topo da felicidade. E aí você pergunta: e como é que está a vida dele com Deus? Ah não, de Deus ele não quer saber, da igreja só é o que falta. Na verdade falta tudo. Ele não tem é nada. E as coisas que ele tem servirão para ele ou têm servido como pedra de tropeço. Porque faz com que o homem acredite que está sendo abençoado por Deus, quando na verdade isso é a operação do erro na vida deles. Muito melhor, irmãos, é ter filhos, ainda que dependam a vida toda financeiramente de nós, que não é o ideal, mas pode acontecer, aos pés do Salvador, do que um filho que possa nos proporcionar segurança e bens materiais, esquecendo de Cristo. Com Cristo, irmãos, nós temos tudo. Sem Cristo, nós não somos nada. Que Ele seja o desejo maior do nosso coração. Amá-lo, honrá-lo e servi-lo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Encerrando assim o nosso culto. Pedindo a bênção de Deus. E depois impletar a bênção apostólica. Cantando o tríplice amém. Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de honrarmos o Teu nome, sendo Teus servos. E que esse seja também o desejo nosso para os nossos filhos. Que eles Te sirvam com tudo o que têm e com tudo o que são. E que ainda, Senhor, que eles não alcancem os lugares de honra que o mundo reconhece. Que eles sejam honrados por Ti, por estarem firmes nos Teus caminhos. Ajuda-nos a termos essa consciência, Pai. E isso modelará a nossa vida, modelará as nossas prioridades para com os nossos filhos. Muitas vezes nós os deixamos 5 horas na escola. E às vezes eles não passam 5 minutos lendo a Bíblia. E nós não nos apercebemos do mal que eles podem estar nutrindo no coração. Ensina-nos a criar filhos crentes, para que a geração futura, Senhor, não sofra como foi a geração depois de Josué. Filhos que não conheceram o Senhor. O que vimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Falaremos às gerações futuras da bondade do Senhor, do seu poder e da sua glória. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todo sempre. Amém. Amém.
Podeis sentar, irmãos. Que Deus nos abençoe, abençoe a vida de cada um dos queridos.